Olá pessoal, meu nome é Murilo e nós estamos aqui hoje para a gente falar sobre o curso de graduação em farmácia, né? É para você, civílio, que está com dúvida se faz o curso de farmácia, né? Se estuda aí a graduação do curso de farmácia ou vai para outra opção, tá bom? Então eu vou falar um pouquinho assim de uma forma resumida o que é o curso de farmácia, um pouquinho aí das áreas de trabalho do farmacêutico, para você ver se isso encaixa, né, dentro dos propósitos que você tem com a sua faculdade, né? Acho que aí para quem está escolhendo que caminho que vai seguir, esse é o momento da gente definir, né, o curso e então a gente vai definir a carreira que a gente vai levar aí possivelmente para a vida toda, tá bom? Esse momento é muito importante, então vale a pena analisar, né, estudar aí bastante sobre essa graduação, tá? Para você poder decidir se farmácia é o que você está querendo ou não, né? Ou se você vai optar aí por outro caminho, tá bom? Então, pessoal, para a gente começar, então um curso de graduação em farmácia, né, ele forma o profissional farmacêutico, tá? Então, aí a hora que terminar a sua graduação de 5 anos, você pode tirar o seu registro e atuar aí como farmacêutico, né? A graduação de farmácia, ela tem um período aí de 5 anos, tá bom, pessoal? Não é só em período integral, muitas faculdades aí, principalmente as faculdades públicas, elas hoje são ofertadas aí em período integral, mas existem várias opções aí no período apenas matutino ou no período apenas noturno, tá? Principalmente naquelas universidades particulares, tudo bem? Então, nesses 5 anos do curso de farmácia, ele é dividido aí numa carga horária de 4.000 horas. É isso que estabelece lá o MEC. Então, se o seu curso de graduação tiver menos que 4.000 horas, tem algum problema, tá? E você pode ter até algum problema aí para tirar o seu registro depois no CRF, que é o Conselho Regional de Farmácia, né? Então, o curso aí de 4.000 horas, isso está estabelecido aí nas diretrizes curriculares do curso de farmácia, tá? Então, tem que ter no mínimo essas 4.000 horas, dividido aí nesses 5 anos, tá? Então, muitas vezes as faculdades separam em semestres, né? Para ficar um pouco mais prático, ali até um pouco mais fácil de você ir aprender nessas disciplinas, né? Então, o curso aí de 5 anos passa a ser 10 semestres, se for dividido em semestres, né? No caso da minha faculdade era dividido em semestres, então a gente fez aí os 10 semestres, tá bom? Pessoal, no geral, o curso de farmácia, ele tem, se a gente separar assim só em biologia e só em química, se fosse só essas duas áreas, eu diria assim que seria uns 60% biologia e uns 40% de química, tá? É um curso que tem uma carga horária de química muito pesada, tá bom? Eu digo assim que eu vejo que depois do curso de química, né, dos profissionais da química, talvez o curso de farmácia seja aí o curso que mais tem peso aí de química, tá? Porque é um profissional que utiliza a química a todo momento, tá, pessoal? Pessoal, a química na farmácia, ela é essencial. Tá? E todas as áreas que você for atuar como farmacêutico, você vai ter que mexer com produtos químicos, tá? Isso aí é sem dúvidas. Seja ela em área de indústria, análises clínicas, drogaria, tá? Então, assim, todas elas você vai acabar mexendo com a parte de produtos químicos, tá bom? Então, o farmacêutico ele tem que ter conhecimento de produtos químicos. Claro que tem áreas que você vai precisar mexer com mais química e vai precisar conhecer mais a fundo, e tem áreas que você vai mexer com menos química e vai ter que conhecer menos a fundo, né? Assim como a área da biologia, né, pessoal? Quem vai para uma área de análises clínicas, né, que vai para uma área de parasitologia, microbiologia, então tem que entender um pouco mais a fundo sobre a parte da biologia. Para quem vai mexer aí com uma área de manipulação, controle de qualidade de material, tem que entender mais de química, né, e aprofundar na área da química, tudo bem? Então o curso ele tem aí essas duas áreas, tá? Se você não gosta de química, se você odeia química, se você não consegue viver com química, eu não recomendo o curso de farmácia, tá? Que acaba sendo um pouco difícil mesmo, tá bom, pessoal? Até porque você tem aí uma parte muito pesada de química. Então isso aí até diferencia o profissional farmacêutico dos outros profissionais da área da saúde, porque esse profissional, né, ele tem a base da saúde, mas ele também tem a base da química, né? Então esse profissional
pode aí acabar trabalhando em várias áreas devido a essa gama de conhecimentos, tá bom? E até por isso, pessoal, que a farmácia ela tem hoje registrados, né, e reconhecidos aí pelo Conselho Federal de Farmácia 135 áreas de atuação para o profissional farmacêutico. Pessoal, são 135 áreas, são muitas áreas de atuação, tá bom? Então, assim, para quem se forma em farmácia, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas é só ficar ali no balcão da farmácia, né? Pode ser que sim, né? Se você se formou e você direcionou a sua graduação para aquilo e você conseguiu o trabalho ali naquela área, né? Então pode ser que sim, tá? Pode ser que seja indústria, pode ser que seja aí em uma gama de outras áreas que nós já vamos comentar, tá bom? Pelas novas diretrizes curriculares, os estágios supervisionados eles precisam acontecer já a partir do terceiro semestre do curso, né? Então você no curso de graduação de farmácia você não faz um estágio e forma, você vai fazer estágio já desde o terceiro semestre, tá bom? O que acontece, pessoal? Vamos entender um pouquinho sobre a profissão farmacêutica. Ela teve uma mudança muito drástica. Na verdade, eu vejo que assim é uma profissão muito antiga, mas que passou por uma revolução, na verdade, tá bom? Lá até o ano de 2002, na verdade, né, a gente tinha 4 tipos de farmacêutico no Brasil. Então você tinha 4 tipos de formação farmacêutica. E isso é muito importante a gente entender. Por que a gente tem pessoas farmacêuticas em tudo que é lugar e às vezes ele nem coloca o nome dele como farmacêutico, tá bom? O que acontece? Até 2002 você poderia ter então essas 4 formações, sendo elas, você poderia se formar em 4 anos e sair com o título de farmacêutico, daí você saía com habilitação para farmácias, drogarias, né? Parte de laboratório de cosméticos, tá? Então você poderia trabalhar nessa área. Você poderia sair aí, fazer 4 anos de farmácia, mais um ano da área de análises clínicas, e daí você obtinha aí na época o título de farmacêutico bioquímico, tá bom? Então 4 anos do curso de farmácia, mais um ano de análises clínicas, e daí você saía como farmacêutico bioquímico ou analista clínico, né? Às vezes você poderia fazer também o curso de graduação em farmácia, mais um ano da parte industrial, de farmácia industrial. E daí você também poderia aí ser responsável técnico por indústrias farmacêuticas, né? E a mesma coisa para a indústria de alimentos, tá? O farmacêutico saiu como bioquímico de alimentos. Então 4 anos de farmácia mais aí um ano de parte de alimentos, tá bom, pessoal? Bioquímica de alimentos. Então, o que acontecia? Então, esse profissional, muitas vezes, ele se chamava bioquímico, por exemplo, que é muito comum você chegar num laboratório de análises clínicas e o pessoal falar, o bioquímico vai te atender, você vai falar com o bioquímico, né? Então, muitas vezes, a pessoa nem sabe que aquele cara é um farmacêutico, né? E muitas vezes até carimba lá e sai só bioquímico, não sai nem farmacêutico bioquímico. Tá, pessoal? Então, o que acontecia era isso. Então, você tinha aí vários tipos de formação do mesmo profissional, né, que na verdade é o mesmo profissional. Então o que aconteceu? A partir do ano de 2002 foi feita uma alteração nas diretrizes curriculares e esse profissional passou a ter um único tipo de formação, tá? Essa formação então que é a formação de 5 anos, que é o que acontece hoje para todo mundo, tá bom? E a gente chama esse profissional de farmacêutico generalista. Tá? Então, farmacêutico generalista é o profissional que se forma e ele tem aí praticamente todas as habilitações, né? Ele acaba vendo um pouco de análises clínicas, um pouco da parte industrial, né? Um pouco da parte de alimentos e ele pode ser responsável técnico em todas essas áreas, tá? Eu, particularmente, vejo como uma grande vantagem, tá bom, pessoal? Porque às vezes você entrou lá no curso de farmácia querendo ir para a área industrial, mas chegou lá sua faculdade não oferecia, por exemplo, essa opção. Então você acabava ficando aí sem ir para a área talvez que você quisesse trabalhar ou que você se identificou, tá bom? Então você ficava um pouquinho à mercê aí das faculdades oferecerem essa possibilidade, né? Ou essa habilitação. E agora não tem mais isso. Forma todo mundo farmacêutico e todo mundo é farmacêutico generalista, tá? Aí existem algumas áreas, né? Claro que você precisa se especializar para você ser um responsável técnico, né? Para você poder atuar, tá? Mas isso aí é uma coisa para um outro vídeo. Mas eu separei aqui, pessoal, pelo menos 4 grandes áreas que o farmacêutico pode atuar, tá bom? E por que, Murilo? Porque às vezes as pessoas chegam aqui e elas perguntam assim, mas é só ficar atrás do balcão,
né? É ficar igual um vendedor aqui dentro? Acho que pode ser que sim, tá, pessoal? Pode ser que sim. Na verdade, a parte das drogarias é a área que mais tem oferta de emprego, né? Você pode pensar aí quantas farmácias tem no seu bairro, né? Quantas farmácias tem na sua cidade e com certeza cada uma delas tem um profissional farmacêutico lá, tá, pessoal? Isso foi, assim, uma revolução a partir do ano de 2014, quando foi promulgada a Lei 13.021, tá, pessoal? Pode pesquisar aí no Google a Lei 13.021 de 2014, essa lei, tá bom? Essa lei fala sobre a assistência farmacêutica. Então ela estabelece, tá, o que é assistência farmacêutica, e ela diz assim, ó, que a assistência farmacêutica ela deve acontecer de forma integral enquanto a farmácia estiver aberta. Então, até esse momento, a gente tinha um responsável técnico lá, mas às vezes ele nem estava na farmácia, né? E agora não, agora às vezes a mesma farmácia tem 2, até 3 responsáveis técnicos para cobrir todo o período de funcionamento, tá? Então, assim, obrigou-se as farmácias a terem esses farmacêuticos, tá? E não só as farmácias, mas também os hospitais, né? Que tem as farmácias internas, tá bom, pessoal? Então, assim, isso foi uma revolução, tá? Para essa área. Então, é por isso que eu digo, assim, é muito difícil a gente ver um farmacêutico desempregado, tá? É uma vantagem enorme do curso de farmácia, que apesar de todos os pesares, apesar de todas as crises, eu não vejo colegas farmacêuticos desempregados, tá? Ele pode não ganhar o melhor salário do mundo, mas assim, desempregado que não conseguiu atuar na área é muito difícil, né? Lembrando que o farmacêutico empregado, pessoal, ele está empregado como farmacêutico, ele não está empregado como assistente de alguma coisa, né? Assistente de laboratório, assistente de controle de qualidade, não é isso, é como farmacêutico, tá bom? Pessoal, entendido? Então vamos entender aqui. Daquelas 4 grandes áreas que eu separei, eu digo que a primeira grande área que nós temos é a parte de indústria, tá? Que o farmacêutico ele pode atuar. Então, a parte de indústrias de medicamentos, indústrias de cosméticos, pessoal, indústrias de alimentos, indústrias de correlatos, tá? Às vezes é uma indústria que produz seringas, então aí o farmacêutico também atua como responsável técnico desses locais, tá bom, pessoal? Isso aí é uma habilitação do farmacêutico, isso é muito importante, tá? Então todas essas áreas, pessoal, então desde o controle de qualidade, garantia de qualidade, parte de produção, tá, pessoal, assuntos regulatórios, tudo isso a gente tem a atuação do farmacêutico nas distribuidoras desses medicamentos, né? Então tudo isso aí vai entrar a área do farmacêutico e o conhecimento do farmacêutico, tá? E muitas dessas áreas elas são restritas ao farmacêutico, né? Então assim, só o farmacêutico pode atuar, isso é muito positivo, tá bom? A outra área, assim, que é uma grande área que eu entendo, é a parte de análises clínicas, né? Então, a área de análises clínicas que o farmacêutico pode atuar, ela vai desde laboratórios de análises clínicas, laboratórios de reprodução humana, né? Reprodução assistida, bancos de análise de DNA e assim por diante. Tá, pessoal? Perícia, que entra muito em análises clínicas também. Então, o farmacêutico ele pode atuar em todas essas áreas, né? Todas as áreas separadinhas lá das análises clínicas, o farmacêutico pode estar atuando. Parte de citopatologia oncótica, né? Que é essa parte aí de pesquisa das células para a gente verificar se tem alguma alteração morfológica, né? E talvez até tá ajudando aí no diagnóstico de algum câncer, tá bom, pessoal? O farmacêutico também atua nessas áreas. Olha que legal. Então, isso aí, pessoal, são, né, quando a gente fala análises clínicas, entram todas essas áreas, tá? A gente tem também a parte de drogarias, né, que são farmácias e drogarias, e aqui a gente tem também mais, então, uma gama aí de locais e áreas de trabalho do farmacêutico. Então, a gente tem as farmácias de manipulação, propriamente dita, então a gente tem as farmácias de manipulação humana, farmácias de manipulação animal, tá bom? A gente tem as farmácias de manipulação específica, como é o caso das oncológicas, né? Então o farmacêutico entra ali, ele vai fazer os preparos dos medicamentos específicos para o uso, né, de quimioterapias, e são medicamentos, assim, às vezes muito tóxicos, né? Então o farmacêutico atua ali nessa área, precisa ter conhecimento, né? Precisa ter aí a parte de habilitação para atuar nessa área, tá? Tem também as drogarias, né, que são aí as farmácias que a gente vê aí nos bairros, né? Em tudo que é local. Então a gente também chama essa parte, pessoal, de farmácia comunitária, tá bom? Que é onde o farmacêutico ele ali lida mesmo com os pacientes, tá? Recebendo as prescrições, aviando, né, as receitas médicas, tá bom, pessoal? Fazendo
a parte de assistência farmacêutica, orientando os pacientes, tá? Muitas vezes exercendo a atenção farmacêutica. Então, assim, é uma parte muito bacana e que está em pleno desenvolvimento no Brasil, tá joia? E ainda tem mais a parte dos hospitais, que tudo isso eu englobo aqui na área de farmácias, né? Que os hospitais também precisam do farmacêutico ali, tá? Para estar fazendo a parte de compra desses medicamentos, a parte de distribuição dentro dos hospitais, ainda talvez aí fazendo a parte da farmacoeconomia, né, que também é uma parte importante. Às vezes o farmacêutico vai entrar como farmacêutico gestor dessas áreas, tá bom? E entra também muita parte de correlatos e tudo mais. Então, mais uma área para o farmacêutico poder atuar, tá joia? E a gente ainda tem, pessoal, também a grande área que são as clínicas, né? A gente falou aí de indústrias, análises clínicas, drogarias e também a parte de clínicas. Por quê? É uma parte mais nova, né, pessoal, que veio aí há pouco tempo com a recém-chegada da farmácia clínica, né, que é uma área bastante nova aí de atuação para o farmacêutico, tá, pessoal? Mas que vem assim se expandindo muito rápido no Brasil, principalmente nos hospitais, né, onde aí o farmacêutico faz de fato a assistência, né, ao paciente, ao usuário de medicamento. Então é muito legal. Vou fazer um vídeo aqui no canal só para a gente falar sobre farmácia clínica, tá, pessoal? Tem várias áreas aí de atuação. Eu estou me especializando na área, é sensacional, tá? Então nessa área das clínicas, onde que o farmacêutico pode atuar? Né? Essa é a grande dúvida. Então ele pode atuar em consultórios, esse é o primeiro ponto, e daí ele pode atuar como um farmacêutico generalista, né, que recebe esses usuários de medicamento, principalmente, orienta como que faz, né, a tomada desses medicamentos, tá? Ele também pode fazer avaliação, tá, dos cuidados de saúde aí, ou dos problemas de saúde, que a gente chama de problemas de saúde autolimitados, né? Que às vezes as pessoas têm algum problema de saúde que não é um problema de saúde sério, é um problema de saúde autolimitado, né? Vou dar um exemplo, né? Uma pessoa que tem cólica menstrual, né? Como que funciona o manejo dessa cólica menstrual? Então a gente consegue fazer, né, através da farmácia clínica, levantar todo o histórico desse paciente, fazer toda a anamnese, né, e até fazer a prescrição farmacêutica, né? Então o farmacêutico ele pode documentar tudo isso, ele pode prescrever, né? Então isso assim é muito interessante, tá bom, pessoal? Além disso, ele pode ter consultórios específicos, né? Então, eu tenho um consultório de farmácia clínica que atende pacientes de diabetes, por exemplo, ou que atende pacientes de pressão alta, né, que são doenças aí ou comorbidades, né, que realmente são complicadas, porque essas pessoas, né, vão usar medicamentos aí provavelmente para a vida toda, tá bom? Então o farmacêutico ele pode fazer todo o acompanhamento farmacoterapêutico desse paciente, né, introduzindo inclusive medidas farmacológicas e não farmacológicas, tá bom? No cuidado e manejo desses pacientes. Então tem tudo isso. Agora, mais recente, a gente tem as salas de vacina, que também foi aprovado aí, tá, para poder ser inserido aí dentro das farmácias e drogarias, né? Mas é mais uma área de atuação do farmacêutico. O farmacêutico pode ser responsável técnico, né, por essas salas de vacinas. E agora a gente também tem a parte da estética, né? As clínicas de estética que estão assim se expandindo numa velocidade realmente muito alta, né? É mais uma área de atuação, tá bom, pessoal? Que dá retorno rápido, então eu acho que vale muito a pena também pesquisar, né? Para quem gosta aí dessa área de procedimentos, né? Podendo fazer até procedimentos pouco invasivos, tudo bem, pessoal? Então, assim, ó, esse é um resumo do que é o curso de farmácia e das áreas de atuação farmacêutica, tá, pessoal? Lá no site do CFF, vocês conseguem consultar lá no portal, né? Eles têm lá uma página que chama, do CFF, tem uma áreazinha, uma aba que chama áreas de atuação. Você clica lá, aparece as 135 áreas de atuação. É muito bacana. Vou deixar o link aqui embaixo, para quem quiser pesquisar, tudo bem? E é isso aí, pessoal. Quem se decidir aí pelo curso de farmácia, né, busque mais informações. Eu acho que é muito válido. Quanto mais informações vocês tiverem, mais você vai conseguir ir modelando a sua carreira para a área que você vai gostando, né, pessoal? Eu sei que muitas vezes a gente entra no curso de farmácia e a gente acha que quer uma área, eu quero ir para as análises clínicas, mas depois, a hora que começa a viver lá a drogaria, gosta, a hora que começa a vivenciar a parte de manipulação, gosta, a hora que começa a vivenciar a parte de cosmetologia, gosta. Então, assim, às vezes a pessoa entra pensando que ela quer uma coisa, mas no meio do caminho ela acaba mudando, né? É muito comum que isso aconteça, tá bom? Então, assim, vale muito a pena pesquisar aí, ver se realmente o que você quer, o que você gosta,
faz parte ali daquele curso de graduação, tudo bem? Pessoal, era isso que eu tinha para eu falar. Se você tem alguma dúvida sobre o curso de farmácia, deixa aqui nos comentários, tá? Pra gente poder debater, conversar, esclarecer um pouco melhor, tá bom? Valeu, pessoal, obrigado e até mais.